Leitura orante da Bíblia. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura orante da Bíblia. Eu sou o Padre Ivan, da Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima. E hoje nós temos a leitura orante da Bíblia com o tema O Reino de Deus é como uma pérola escondida. O texto é o de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. A leitura orante da Bíblia tem 4 degraus. O primeiro é a leitura, a verdade, a proclamação do texto. Literalmente, o que esse texto diz para nós. O segundo degrau é a meditação, o caminho. Qual é a mensagem desse texto para nós? E o terceiro degrau, a oração. O que esse texto nos leva a rezar a Deus. O último degrau, o quarto degrau, é a contemplação, vida e missão. Como esse texto pode nos conduzir a uma missão na caminhada de todos os dias. Primeiro degrau da leitura orante. Antes, vamos invocar a Trindade Santa. Estamos reunidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro degrau da leitura orante da Bíblia é a proclamação da palavra. Mateus 13, 44 a 46. Tome a sua Bíblia, que é muito importante nessa hora você utilizar a sua Bíblia. Diz assim o texto. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Que palavras que chamam mais a nossa atenção nesta leitura, nesta proclamação do Evangelho. Então é interessante, multidão, reino dos céus, tesouro escondido, campo, pérola, bens, reino dos céus, comprador de pérola, grande valor, compra aquela pérola. Então são nomes, palavras que falam da nossa leitura, desse primeiro degrau da leitura orante da Bíblia. Passemos agora para o segundo degrau, que é a meditação. Qual é a mensagem desse texto para nós? O que Jesus quer passar a partir da sua palavra, do seu Evangelho? O Evangelho de hoje traz para nós mais uma dessas parábolas, 2, em que Jesus quer nos instruir. Vejamos essa instrução na construção do reino de Deus. Vejamos o que diz o Frei Carlos Mestre. O Evangelho de hoje traz mais 2 pequenas parábolas do Sermão das Parábolas. As 2 são semelhantes entre si, mas com diferenças significativas para esclarecer melhor determinados aspectos do mistério do reino que está sendo revelado através destas parábolas. A parábola do tesouro escondido no campo. Jesus conta uma história bem simples e bem curta que poderia acontecer na vida de qualquer um de nós. Ele diz: o reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria. Ele vai, vende os seus bens e compra esse campo. Jesus não explica, ele só diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Assim, ele provoca os ouvintes a partilhar com os outros o que essa história nele suscitou. O que entendemos por isso? Qual é o significado disso que Jesus está falando para nós? Então, é bonito quando Jesus apresenta essa forma, porque também os seus ouvintes, os seus interlocutores vão ser questionados, vão participar e vão interagir.
E Jesus gosta muito disso, de interagir com os seus. Então, partilho, diz Frei Carlos Mestre, alguns pontos que descobri. O primeiro, o tesouro, o reino, já está no campo, já está na vida, já está aí. O segundo, o homem encontrou o tesouro. Foi puro acaso? Não. Ele esperava encontrá-lo. E nós vamos compreendendo a partir de que Jesus vai apresentando esses diversos pontos, essas diversas indicações, porque nos coloca também nessa caminhada. O terceiro, descobri que se trata de um tesouro muito importante. E o quarto, esse tesouro é o reino, já está na vida. Então, é um aspecto importante da vida que começa a ter um novo valor. Ainda tem um quinto aspecto. Nessa história, o que predomina é a gratuidade. O tesouro é encontrado por acaso, para além das programações nossas. O reino acontece. E se acontece, você, eu, nós temos que tirar as consequências e não permitir que este momento de graça passe sem dar fruto. O reino produz fruto. E quais são os frutos do reino? De esperança, de amor, de graças, de bênção, justiça. É resgatar toda a dignidade da caminhada, sobretudo dos mais pobres, dos excluídos, de todos, mas sobretudo dos mais necessitados. Então, são parábolas que vão nos ajudando a compreender e a entender que o reino é uma preciosidade, é uma maravilha, que nós devemos buscá-lo cada dia. Quer dizer, a parábola do comprador de pedras preciosas, a segunda parábola, é semelhante à primeira, mas tem uma diferença importante, A história é a seguinte: o reino do céu também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essa pérola. Primeiro, é importante destacar alguns aspectos. O primeiro, trata-se de um comerciante de pérolas. A profissão dele é buscar pérolas. Como isso é importante, para nós. O segundo, o comerciante de pérola entende do valor das pérolas. Um terceiro, quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra essa pérola. Então, todo o evangelho de hoje nos coloca nessa alegria e nessa manifestação do reino. Por isso o tema, o reino de Deus é como uma pérola escondida. Passamos para o terceiro degrau, que é a oração. E nesta oração nós vamos rezar o Salmo 148, que diz assim: vós, jovens, vós, moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. É o Salmo 148. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus. Todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Vós, jovens, vós, moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Louvar o nome do Senhor sempre. E o quarto degrau é a contemplação, vida em missão. Como fazer desse texto missão em nossa vida? Será que nós já encontramos alguma vez algum tesouro escondido? Você tem na sua vida algum tesouro que você continua buscando, procurando? Você já vendeu tudo o que tem, juntou todas as suas economias para comprar um grande tesouro? Qual é a pérola que nós procuramos hoje? A partir da nossa fé, a partir do bem comum, a partir da justiça, da dignidade humana, da construção do reino. Qual é a pérola que nós estamos buscando? Qual é a pérola que nós queremos encontrar como batizados, como cristãos?
seguindo o exemplo do que Jesus coloca, que é encontrar esse reino. Como diz o Pai Nosso: Senhor, venha a nós o vosso reino. Queremos agradecer a você que participa conosco e dizer a você que, se você gostou do vídeo, dê um clique lá em cima do dedinho, que será muito bom para nós. Bênção final. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.